Nessa semana eu dei a minha primeira entrevista com o pessoal da Nike. A minha idade é 9 e meu nome é Rafael Toledo. Foi bacana, mas foi meio doido, mas foi muito bacana. Esse aqui é o Donis Haslem. Esse aqui, ó, é o Hassan Whiteside. Deixa eu voltar aqui. Faz 3 anos atrás que eu comecei a assistir os jogos de basquete. Eu fiquei interessado neles. Aí eu só pedi pro meu pai para me levar pro parque, começar a treinar. Meu pai colocou eu nos clubes. Lá no Brasil, aí eu treinei com uma personal e é assim como eu comecei. E quais parques que você jogava aqui no Brasil? Eu jogava no... Como que era o nome do parque? Ibirapuera. O Virapureira e... Não, Ibirapuera. Ibirapuera e o... Ibirapuera? E é só esse que eu jogava basquete. Sim. Por que você se interessou pelo basquete? O que você acha que tinha de legal? Eu achei porque eu vi todos os jogadores enterrarem, viram eles arremessando de 3, eu vi um monte de movimento legal, aí eu me interessei nisso. E quais jogadores que você se identifica mais? Pode ser qualquer um ou pode ser só de hoje? Não, qualquer um. Michael Jordan. O Jordan? E por que você gosta do Jordan? Ele é o melhor jogador do mundo, ele usa o coração para jogar e porque ele já tem uma empresa, acho que tem uma marca dele do tênis, que ele tá com aquela enterrada lá, que ele tá com o braço para cima e as duas pernas pro lado. E você já tem um estilo de jogo assim? Como que você se vê na quadra? Como assim eu me vejo na quadra? Tipo, você acha que você é um cara mais ofensivo, ataca mais, você gosta de passar a bola? Eu gosto de fazer meus teammates, eu quero eles melhores, para ter eles melhores na quadra e conseguir passar a bola para eles, conseguir fazer eles arremessarem, ficarem melhor na defensiva e levar a bola para cima. De 16 seletivas, passou em 14. Aí ele começou jogando no Heat, por isso que ele tem essas fotos aí que você tá vendo ali. E 6 meses depois ele fez essa seletiva do Warriors, que o treinamento é muito mais puxado, muito mais intenso, muito mais profissional. E aí ele tá direto no Warriors agora, faz 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2, meio. 3 meses. E para vocês, qual que é a maior diferença aí da base nos Estados Unidos para a base aqui no Brasil? Bom, eu vou contar uma história e vou deixar você chegar à sua conclusão, tá? Tudo bem. O Rafa, quando ele chegou aqui, que ele começou a jogar no Warriors, a vida dele mudou bastante. Ele tem um contrato com eles, esse contrato ele tem algumas restrições, não são muitas, mas tem algumas, como por exemplo, o Rafa não pode pegar transporte público por risco de lesão, mas tem algumas coisinhas assim que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ele não pode ganhar sobrepeso, tem que estar sempre de olho nisso. Mas em contrapartida, o time dá absolutamente tudo. O time leva, busca na escola, ele treina todos os dias 3h30 por dia, mais 1 hora de personal que ele faz todos os dias. Com exceção do personal, o time banca absolutamente tudo. O Rafa teve um declíniozinho nas notas da escola, o time colocou uma professora particular para ele, para ajudar a levantar, e levantou tudo às custas do próprio time. Tratam ele como se fosse realmente uma família e cuidam muito dele, inclusive na questão psicológica, que pra gente é muito legal também. Então isso, em momento algum, ele teria no Brasil. E aqui vocês tentaram
clube? Como que foi essa experiência? Eu comecei a colocar o Rafa com 4 anos e... não, mais, 5 anos e meio para 6. Nós tentamos o Pinheiros só aceitava com 11 anos. Nós tentamos o Franca, o Franca 10, só aceitava 10. com 10. O Franca aceitava com 10. Fomos em vários lugares, porque a gente ia sempre no Ibirapuera. Eu ia com o Rafa todos os dias no Ibirapuera para ele jogar, todo dia. E várias pessoas, inclusive jogadores do próprio Pinheiros, olhavam para ele jogando e falavam que ele tinha levava jeito para coisa, mesmo sem nenhum tipo de instrução. Foi aí que eu resolvi colocá-lo numa instrução. Ele melhorou bastante do que ele tinha pela questão de jeito, posição, força. Mas quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, aí mudou muito, né? Porque aqui eles pegam realmente crianças e transformam em atleta, desde condicionamento físico, psicológico, todo o direcionamento. Então aqui realmente foi uma evolução gigantesca pro Rafa. Entendi. E como que é ser criança e atleta, Rafa? Na hora de fazer minhas coisas, fazer minha lição, pra focar na lição. Quando for a hora de brincar, a hora de brincar. Quando é hora de treinar, treina e foca no treino. E você acha que se tivesse esses incentivos, as pessoas se interessariam mais por basquete aqui? Pra Sim, assistir, com pra certeza. jogar? Com certeza. Entendi. Porque às E vezes as quadras de basquete, tem quadra de É uma basquete, tipo desse desenho aqui. Tem Não, papel? filho, não vai desenhar nada. Nossa, só vou mostrar pra Não ele. precisa, filho. Fala pra ele que ele vai entender. Vai, deixa eu mostrar. Tá aqui, ó, Rafa. Aqui, ó. Tem papel? É tipo, mais ou menos... Peraí. É tipo assim, ó. Isso aqui é uma quadra de basquete. Esse aqui é a cesta. Esse aqui é o gol de futebol. Esse aqui é a linha lá. Esse aqui é a linha de fita. Ele quer dizer que as quadras no Brasil são poliesportivas. Não tem uma quadra específica para futebol. Para basquete. É difícil você achar uma quadra que seja específica para basquete. As marcações confundem muito as pessoas, porque são marcações para tudo, para basquete, para futebol, para vôlei, para tudo. Então, aqui não tem isso. Aqui, quadra de basquete é quadra de basquete. Fala galera, meu nome é Thiago Santisteban, sou atleta bodybuilder. Estamos aqui na USW, minha loja aqui em Orlando, é uma loja de suplemento e vitaminas, onde nós temos uma clínica médica aqui junto com a loja, nós temos um acompanhamento médico e a parte nutricional eu faço juntamente com o médico a parte clínica, que aqui nos Estados Unidos eu sou formado nessa parte de personal coaching, na parte que envolve treinamento e nutrição. Não é muito comum criança estar fazendo esse tipo de acompanhamento, porém, quando a criança tem um rendimento diferenciado, aí acaba procurando alternativas para explorar esse lado da criança. Então eu tenho crianças do Brasil que jogam tênis, futsal. Então o que acontece? Às vezes a criança cria um certo desenvolvimento acima do normal, sai um pouco fora da curva da sua idade, e os próprios pais às vezes procuram para ver esse resultado refletindo no esporte da criança. Lógico, consequentemente, você está fazendo uma coisa saudável, então nada é ruim para a criança. Só que se você puder alinhar isso a um melhor rendimento no esporte, se a criança já tem esse diferencial, esse potencial a mais do que as outras, a criança só tem a ganhar com isso. Então, a gente está falando com o seu pai como está a sua alimentação. Nós vamos criar algumas alternativas para você, uma coisa agradável, para você comer com gosto, com prazer. E o único problema que nós estamos conversando com o seu pai aqui é esse intervalo todo que você tem entre a refeição que você faz na sua casa, assim que você acorda, o intervalo que você sabe quando você vai jogar, vai pro time de basquete. A gente tem que criar alguma alternativa nesse meio termo, de uma coisa fácil, que você possa de repente pensar em algo que você tenha na cabeça, ou a gente vai criar uma possibilidade de uma coisa fácil para você comer na sua escola, rápida, coisa de se perder 5 minutos, talvez nem isso. Entendeu? Porque é muito intervalo. E o que acontece? Nosso organismo ele trabalha digestão, metabolismo, a parte hormonal, está tudo ligado à alimentação. Se a gente ficar tanto tempo sem comer, o seu organismo começa a buscar fontes de coisas que ele comeu lá atrás, como na sua primeira refeição em casa, e o seu organismo começa a não trabalhar mais tão alta intensidade.
E isso vai refletir no seu esporte. Entendeu? Você vai jogar menos, você vai ter menos... Às vezes você vai se sentir um pouco mais cansado, às vezes você não vai conseguir ter explosão. Quando você tá? Então o time menino tá com 13 no Brasil, foi campeão brasileiro de tênis agora. Ele tinha a mesma coisa. O menino tinha um puta rendimento, só que durante a competição o moleque caiu o rendimento dele. De repente, uma coisa simples, de vez em você tomar água, você vai fazer uma garrafinha dessa, eu vou botar um pozinho aqui dentro. De vez em você tomar água no seu intervalo de treino, pode tomar uma água lá, você vai lá, pum, você vai sentir muito mais disposição, muito mais energia, o seu gasto calórico. É como se você fosse tomar um Gatorade. Isso. É o mesmo gosto. Só que você vai tomar isso aí tem um pouco mais do que um Gatorade. É, porque o Gatorade, o que acontece? Eles fazem uma coisa específica, assim, uma coisa não específica, uma coisa pro Não é público. pro Rafael, é pra todo Entendeu? mundo. Aí o que acontece? Todo mundo que chega no supermercado toma o Gatorade e se sente bem. Mas aquilo tem... Às vezes não é todo mundo que precisa daquilo, ou às vezes você precisa de uma coisa mais específica que aquilo. Já de repente um Vitargo é uma coisa mais específica pro atleta que está fazendo um rendimento, um alto rendimento. Entendeu? Então ele vai buscar o quê? Ele é um carboidrato que ele tem picos de glicemia, então ele te dá picos de disposição o tempo inteiro quando você está em atividade física. Quando você parou de fazer atividade, seu organismo absorve o resto e elimina. Você bate ele com uma água gelada, fica o mesmo gosto de um Gatorade. Isso aí, o sabor tem sabor de uva, limão, Legal. tranquilo, não tem problema. Ele tem que ter alternativas para você cada vez mais estar buscando o seu rendimento natural melhor, sem forçar mais, mas fazer o seu potencial, buscar mais nele. Porque se você tem um potencial, a gente tem que buscar ele no limite, entendeu? E isso vai reverter você no jogo, você na escola, em tudo, entendeu? Então agora eu vou começar a levar a merenda pra escola, né? É, só uma refeição você vai usar. Vou dar meu exemplo. Onde eu vou, eu levo minha marmita. Entendeu? Eu ando de bolsinha. Eu faço desde meus 15 anos, que eu andava no metrô em São Paulo de marmita, que ninguém nem sabia o que era isso. Eu abria a marmita no metrô e comia, e eu ficava me olhando e falei, cara, esse cara é maluco. Mas entendeu? O que a gente tem que buscar pra você? O seu auge no seu tempo. Então se a gente conseguir ajustar tudo isso, se você tá jogando bem, você vai jogar ótimo. Se você tá jogando ótimo, você vai passar isso. Entendeu? Porque o que acontece? O reflexo disso vai estar no seu rendimento. Entendeu? Então teu pai estava falando que a hora que você sai da escola tá ok, o que eles conseguem fazer a comida pra você, a hora que você chega em casa tá ok, a hora que você sai de casa tá ok, a gente tem esse intervalo todo aqui que a gente tem que matar ele. O Rafa, como alguns atletas, algumas crianças, vamos tratar mais como uma criança que tem grande potencial de se tornar um grande atleta, quando a gente, vamos dizer assim, diagnostica assim, né, que a gente acusa que a criança pode se tornar um grande atleta, ele tem que ser tratado diferente, principalmente pelo potencial que ele demonstra já desde cedo. Então, se a gente tratar ele como mais um, ele vai acabar não buscando o seu potencial no limite. Então, a gente tem que fazer uma coisa com prudência, lembrando sempre que é uma criança, porém que ele tem um potencial diferenciado e esse potencial tem que ser explorado. Através da nutrição, a gente consegue fazer isso, porque aqui nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, aqui são dois extremos. A parte da alimentação pode ser muito boa ou muito ruim. E às vezes nas escolas aqui a gente não consegue explorar esse lado bom. Às vezes as escolas têm alguns costumes e hábitos americanos, então a gente tem que criar artifícios, algumas outras coisas, para que a pessoa não fuja um pouco da rotina da alimentação da escola. E em dias que tem o treino, uns treinos, vamos dizer assim, uns treinos mais puxados da parte física, que exige mais intensidade dele, a gente vai criar alguns artifícios também, como suplementação, alimentação, para que ele possa conseguir ter um resultado melhor. Potencial ele tem um futuro pela frente, só que a gente tem que tratar ele como uma criança ao mesmo tempo e explorar esse potencial natural que ele tem. 1, 2, 3! You want to win something, if you want to win this game, and now is the time. There's only one game. This is your chance. There's no other games. There's nothing else that matters but this game here.